Dezenas de famílias de ocupações urbanas da região metropolitana vieram à Assembleia pedir ajuda aos deputados. Elas foram recebidas ontem pela Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Cristiano Silveira, que está ao meu lado. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde, Cláudia. Boa tarde. O grupo denuncia violência policial e reclama da falta de diálogo com o governo. Vamos ver a reportagem? Tiros de balas de borracha e até o uso de um carro de combate pela PM foram denunciados por representantes de pelo menos 5 movimentos populares. Eles estão à frente de cerca de 10 ocupações urbanas em Belo Horizonte, com centenas de famílias em busca de moradia. Além da repressão policial, os deputados ouviram queixas de falta de diálogo com o governo. O pedido dos movimentos foi de que os parlamentares tentem agendar uma reunião com o governador. Que a gente possa tratar da questão da violência policial e também das demandas que as ocupações, que as comunidades, que são milhares de famílias. Só aqui nós temos representação direta de mais de 10 ocupações urbanas só da região metropolitana. Bom, os participantes da manifestação deixaram a Assembleia ontem por volta das 10 horas da noite, após ser marcada uma reunião com o governador Fernando Pimentel. Deputado, agora sim, vamos conversar um pouco sobre o assunto. Foram embora ontem às 10 horas da noite, a reunião está marcada para o fim do mês, intermediada aí pela Comissão de Direitos Humanos e pela Assembleia, né, diretamente. Bom, Cláudia, boa tarde novamente. Realmente, ontem na reunião da Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos a presença das lideranças das ocupações urbanas. É comum, a Comissão de Direitos Humanos é a comissão que trata dessas questões, tentando ajudar na mediação desses conflitos, sejam os conflitos urbanos ou os conflitos agrários. E ontem foi uma presença muito expressiva das lideranças de diversas ocupações da região metropolitana. O pedido era que o governador pudesse recebê-los, para que eles pudessem levar sua pauta de reivindicações, para que pudesse conversar com o governo sobre os problemas que eles têm enfrentado e, dentre esses problemas, talvez aquilo que mais chamou atenção, a questão do posicionamento ou procedimento policial quando, por exemplo, da necessidade de reintegração de posse. Eles reclamaram de situações de violência, não é isso, deputado? De violência. Eles citaram uma série de episódios que já ocorreram. Há pouco tempo atrás, a comissão recebeu o próprio Leonardo Péricles e o movimento de luta nos bairros com relação a uma ocupação em Mário Campos, que culminou com uma menina de 14 anos levando um tiro de bala de borracha na boca. Fizemos também uma audiência pública. E outros episódios têm ocorrido. Então eles querem conversar com o governo para dizer isso, né? É um movimento social. Ali você não tem um conjunto de criminosos em atuação. É a luta pelo direito à moradia, moradia digna, moradia de qualidade, como está na nossa Constituição. É evidente também que o Estado ele tem que cumprir decisões. Se você tem uma decisão judicial, evidentemente que o Estado ele precisa cumprir, né? Decisão de justiça você não discute, você cumpre. O Estado tem que ser também um cumpridor daquilo que o Poder Judiciário determina. Agora, como você o fará... Essa abordagem é que exatamente, eles estão, né? Esse procedimento, a conduta, o posicionamento, existe uma série de questões que têm que ser observadas quando você vai fazer uma reintegração de posse. E a gente tem dito também que a reintegração ela é o último instrumento, ela não é o primeiro. O primeiro instrumento tem que ser os espaços de diálogo. O governo avançou quando criou a mesa de negociação de conflitos, né? A mesa de diálogo, temos um balanço muito positivo, mas nem tudo a mesa dá conta de resolver. Esses movimentos sociais chegaram a um ponto de achar que nem a Comissão de Direitos Humanos nem a mesa já não estão dando conta mais de atender e dar o retorno com relação a esses pleitos. Então eles solicitam que possa ser ouvido pelo governador. Está marcada para o dia 29 de setembro, não é isso? Foi, inclusive o primeiro secretário da casa, o deputado Rogério Correia, também num diálogo com o nosso presidente, Adalto Clever Lopes, nos ajudaram muito nessa construção dessa agenda, né? Tanto que a ocupação não durou mais do que algumas horas. Ontem mesmo a Assembleia já havia sido desocupada, porque o governador disponibilizou a sua agenda, né? Não imaginaria que seria diferente, inclusive o governo tem sido um governo de diálogo, mas então através do nosso pedido, com o pedido do deputado Rogério, primeiro secretário, da nossa mesa com o presidente Adalto Clever, dia 29 de setembro, às 15 horas, o governador vai receber as lideranças dos movimentos para ouvi-los e receber a pauta reivindicatória. E aí, falando dessa pauta reivindicatória, nós citamos aí, o senhor falou sobre a questão da violência, mas há também uma cobrança por políticas de habitação. Essa cobrança tem sido apresentada aqui também e isso deve ser levado ao governador. Sim, o governo ele sempre se manteve aberto, né? Agora, a construção da política habitacional, ela vai ter que ser, vamos chamar assim, a três mãos.
com os movimentos sociais, a participação dos movimentos sociais, a participação das prefeituras, né, porque existem as competências constitucionais de cada ente e o Estado não pode infringir competências que são das prefeituras e do próprio Estado, né? O Estado tem uma empresa importante, que é a Coab, que desempenha um trabalho importante na redução do déficit habitacional. Então, se a gente combinar esses 3 vetores, que é a disposição dos municípios, a disposição do governo, mais os movimentos sociais, eu entendo que nós vamos conseguir estar avançando, né? Teve várias negociações que nós tivemos bons passos que caminham aí no sentido de resolução. São cerca de 250 pessoas, os próprios movimentos deram esse número, né, que estiveram aqui ontem, de mais de 10 ocupações da região metropolitana, mas o problema no estado como um todo é grande e é antigo, né, deputado? Há números aí sobre esse déficit, se vem aumentando, se está, né, como é que está a situação hoje? O problema é o seguinte, que no último ano isso tem se agravado, com o corte de recursos para programas como Minha Casa Minha Vida, o chamado faixa 1, que é aquela faixa que atende quem recebe até 2 salários mínimos, nós tivemos uma retração muito forte do programa, por causa da crise econômica que nós passamos, dificuldade financeira do Estado, um déficit orçamentário de previsão de mais de 7 bi, é evidente que a capacidade de resposta ela se torna mais lenta, né? Mas o governo tem tentado encontrar soluções, encontrar caminhos, mesmo com recurso próprio e depois em parceria com as prefeituras para poder tentar diminuir isso. Quando você tem uma crise econômica dessa monta que nós estamos vivendo, todos os números, indicadores sociais, eles se tornam piores. O número de desemprego aumenta, o déficit habitacional aumenta, o Estado, até uma coisa curiosa, né, que o Estado está conseguindo diminuir o número de criminalidade mesmo no período de crise e alto desemprego. Mas normalmente você tem impacto quando há retração econômica e crise política, essa retração se reflete nos números das chamadas políticas sociais e na habitação não é diferente. Deputado, muito obrigada então pela entrevista à TV Assembleia. Obrigado, vamos aguardar agora essa decisão no fim do mês então. Okay, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Conversei com o deputado Cristiano Silveira, que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia, e esteve conosco para falar sobre uma ocupação e também a participação na reunião ontem de um grupo de famílias de ocupações urbanas da região metropolitana. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Continue com a gente. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.